Amém, graças ao Senhor. Vamos dar continuidade a essa série de estudos de Colossenses. Entramos hoje no capítulo 2, no versículo 8 até o 14. O 8 fala assim: cuidado, para que ninguém vos leve cativos por meio de sua filosofia e engano, vazio, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aqui Paulo nos leva, nos mostra que tudo nessa vida sem Cristo é vazio. Pode dar até alegria, por um período, mas no final nós vamos ver que tudo é vaidade, tudo é vazio. Por isso que ele fala, cuidado. Então esse cuidado aqui é cuidado com tudo que é fora de Cristo. Tanto as coisas pecaminosas, quanto as coisas boas, muitas vezes até bíblicas, muitas vezes até para Deus, mas se torna vazio, nos tira de Cristo, nos leva cativos, ficamos presos a essas coisas. Por isso Paulo fala aqui, cuidado, para que ninguém vos leve cativos por meio de sua filosofia. Então Satanás usou algo bom na igreja em Colossos, a filosofia, o ascetismo. Então eram coisas boas que levavam ao aperfeiçoamento do homem, ao aperfeiçoamento do ser humano, mas sem Cristo, sem a pessoa de Cristo. Paulo que nos leva que tudo isso é vazio, é tradição, é que nos leve cativos por meio de sua filosofia e engano vazio. Então tudo sem Cristo é vazio. Todas as coisas sem a presença de Cristo, sem o desfrute de Cristo, muitas vezes pode ter até coisas boas. Podemos participar de uma conferência sem Cristo. Podemos pregar a muitas pessoas sem Cristo. Podemos fazer algo para o Senhor sem a presença de Cristo. Isso não vai nos levar ao crescimento de vida. Então nós temos que tomar cuidado. O problema não é fazer as coisas. O problema é fazer sem a pessoa de Cristo, sem o desfrute de Cristo. Fazendo algo por tradição, que ele fala, a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o problema é fazer as coisas para Deus sem Cristo, não segundo Cristo. Nós precisamos, a igreja precisa ser uma igreja cativante. A igreja precisa desvendar o mistério. Paulo fala que esteve oculto. Essa é a responsabilidade da igreja, de pregar o Evangelho, de falar de Cristo. Mas tudo isso precisa ter como base a pessoa de Cristo, o desfrute de Cristo, a realidade de Cristo. Aí fala, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, através da encarnação do Senhor, Deus aboliu todo tipo de tradição, todo tipo de rudimentos, todos os tipos de ordenanças. De quando aquele menino nasceu, nele começou a habitar corporalmente. Então, o que eu quero tocar nessa mensagem de hoje, que nós participamos de todo esse processo que Jesus Cristo passou aqui na terra. Nós vamos ver nos versículos aqui. Nós participamos.
O Senhor foi o nosso substituto. Nós estávamos nele. Então, através da encarnação, né, João fala que é um novo, é um vivo caminho. Não é mais as tradições, não são mais as leis, mas agora é a pessoa de Cristo. Agora é segundo Cristo. Pois nele habita. Antes não habitava. Era apenas através de palavras, através de sombras. Mas agora, quando a Maria, né, ficou grávida de Jesus, quando aquele menino nasceu, nele começou a habitar, corporalmente, né, toda a plenitude da deidade. Toda a plenitude da deidade. 10. Estais plenos nele, que é a cabeça de todo principado e autoridade. Estais plenos nele. Plenos quer dizer perfeição. Pleno quer dizer completação. Então nós fomos colocados em Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. Nele habitou, né, em Cristo. Somos agora enchidos com todas as suas riquezas. 11. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mãos, do despojamento do corpo da carne, mas na circuncisão de Cristo. Então todos nós participamos. Aqui toda a palavra fala, nele também fostes circuncidados. A carne foi abolida em Cristo. Nós estávamos ali participando. Nós estávamos ali em Cristo. Quando aquele homem estava aqui, todos nós estávamos ali. Por isso que Satanás tentou de várias maneiras impedir de Jesus ir à cruz. Porque nós estávamos ali. A humanidade estava ali. Naquele homem. Nele nós fomos circuncidados. Nós fomos despojados do corpo da carne. Tendo sido sepultados, então depois da morte, nós fomos também sepultados com ele no batismo. Então, quando ele chegou para batizar, João Batista falou, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas ele falou, deixe por enquanto como estás. É preciso cumprir toda a justiça. Então por que ele foi batizado? Porque ele estava aqui como homem. Ele estava aqui no nosso lugar. Ele era o nosso substituto. Então ele precisava passar por todo esse processo que nós hoje estamos passando. A encarnação, nós estamos vivendo nessa terra, mas agora nós temos a pessoa de Cristo. Agora nós temos o Espírito de Cristo. Agora nós temos o Senhor morando dentro de nós. Nós temos, né, o Espírito de ressurreição dentro de nós. Estamos passando pelo mesmo processo que Jesus Cristo passou quando esteve aqui na terra. Então ele foi o primogênito. Então nós fomos também sepultados com ele, né, no batismo, no qual fosse também ressuscitados com ele, mediante a fé. Nós fomos também ressuscitados com ele. Quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele. Fomos colocados em Cristo. Ressuscitados com ele mediante a fé da operação de Deus que o ressuscitou
dentre os mortos. Então nós participamos também. Com Ele. Com Ele nós participamos. Todos nós fomos também ressuscitados com Cristo. E a vós, 13, e a vós que estáveis longe, e a vós que estavas mortos em vossas ofensas, e na circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele. Agora nós temos vida. Nós estávamos mortos. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas através do processo que Jesus Cristo passou, todos nós fomos incluídos ali. Ele estava em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele foi o primogênito. Todo esse processo que Jesus passou aqui na terra, nós participamos com Ele. Fomos batizados com Ele. Fomos sepultados com Ele. Ressuscitamos com Ele. Estávamos mortos. Estávamos mortos às nossas ofensas. Mas com Ele, em Cristo, Ele nos deu vida. Através da fé. Como fala aqui, a vós que estávamos mortos em vossas ofensas, na circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, tendo-nos perdoado todas as ofensas. Então, o que nos afastava de Deus foi perdoado. A dívida que era contra nós, através de Jesus Cristo, Ele nos perdoou. 14. E apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenanças, o qual nos era contrário, Ele o removeu, encravando-a na cruz. Então havia uma dívida. A humanidade estava em dívida com Deus. Deus, através da sua misericórdia, deu o seu próprio Filho. Esse Filho, tornou-se homem, se encarnou. E quando se encarnou, toda a plenitude habitou nele. Aí ele passou por todo o processo. Viver humano, ele foi sepultado, ele passou pelo batismo. E nele nós estávamos ali. Quando Jesus foi batizado, todos nós fomos batizados com ele. Quando Jesus foi sepultado, como fala aqui, quando Jesus foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele. Quando Jesus foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, nós também participamos da ressurreição de Cristo. Então nós estávamos mortos. Havia uma dívida. E através de Jesus Cristo, através da cruz, Ele apagou. Capítulo 14 fala, apagando o escrito de dívida. Então havia uma dívida com Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Mas através da morte de Jesus Cristo, essa dívida foi apagada. Apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenanças. Por isso, não há mais necessidade de nos voltarmos às ordenanças, nos voltarmos às tradições. Não há mais de viver uma vida da igreja escravizada, precisando mostrar, resultados. Não há mais necessidade disso. Nós precisamos da pessoa de Cristo. Não há mais. Senão nós estamos, desprezando a cruz. Porque já foi apagado. Todas as ordenanças, todas as dívidas,
O nosso servir a Deus tem que ser um servir com Cristo, que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos traz paz, apagando o escrito de dívida contra nós e consistir em ordenança. Por isso que Paulo fala, cuidado, cuidado para que ninguém os leve cativos. Porque não há mais necessidade, Jesus já levou, né, cativos por meio de sua filosofia, ascetismo, filosofia, querer, né, ser o bom, nos aperfeiçoar na carne. Nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser transformados, sim, porque nós temos uma natureza ainda difícil, mas o nosso aperfeiçoamento, né, quem vai fazer é a pessoa de Cristo, é a realidade de Cristo, é o desfrute de Cristo, é nos abrir diariamente para o trabalhar de Cristo em nossa vida. Não é mais, né, por ordenanças. Senão corremos o risco de chegarmos, né, no dia do Senhor sermos reprovados e falarmos, Senhor, nós não expulsamos demônios, Senhor, nós não fizemos isso, Senhor, nós não pregamos o Evangelho, nós não participamos. O Senhor vai falar, não vos conheço. Por quê? Porque não foi Cristo que fez, foi você que fez, foi a sua alma que fez. Então nós temos que tomar cuidado. A mensagem dessa semana nos mostra isso. Cuidado, para que ninguém nos leve cativo, para que ninguém possa tirar o desfrute de Cristo, a comunhão com Cristo. Então, através da cruz, né, através desse processo que Cristo passou, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, que é o desfrute, que é a pessoa de Cristo no nosso interior. Então, o 14 ele fala, apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu, encravando-o na cruz. Então hoje nós temos a pessoa de Cristo, nós participamos de todo esse processo que Jesus Cristo passou na terra. A palavra diz que foi com Ele, nele, para Ele. Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Na semana que vem eu vou dar continuidade. Vou falar do versículo 15 até o 23 de Colossenses 2. Eu vou parar no versículo 14. Na semana que vem eu prossigo do 15 até o 23, dando continuidade a essa mensagem. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos que hoje nós precisamos de Cristo. A base é Cristo. Nós precisamos da pessoa de Cristo. Jesus possa dar clareza a nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém.